E aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 6 de janeiro de 2025. Então, antes da gente começar a nossa maratona aqui de análise, sempre se baseando em números e estatísticas, porque é assim que no médio e longo prazo sempre seremos lucrativos. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 20 mil inscritos para o nosso canal no YouTube e também de 200 likes para esse vídeo de hoje. Link na descrição da Betwinner, cupom sexta de trade para você garantir promoções exclusivas e bônus e também o nosso grupo gratuito também. O Grupo VIP está aqui do lado, o melhor preço do mercado. O Grupo VIP, que sempre se baseia em números e estatísticas, traz para vocês o maior número de conteúdos que você pode encontrar. São muitos guias e e-books, como apostar contra e a favor de cada uma das equipes, tips diárias sempre se baseando em números e estatísticas. Ontem foram 4 tips indicadas, 3 greens, e a gente também sempre passa para vocês as odds superiores por lá. Além também da nossa listinha com as melhores tips para você fazer durante a temporada. Consequentemente, você consegue ser mais lucrativo se você focar só nelas, mas também trazemos para vocês ali o nosso radar sexta de trade com os melhores jogadores para você apostar na semana, os favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over-under para você ficar de olho, bem pontuados, mal pontuados, os jogos mais perigosos para você trabalhar em pontos, para você evitar e muito mais. Todas as ferramentas também são disponibilizadas pelo menor preço do mercado para vocês e o Grupo VIP é o mais completo do mundo. Vamos começar aqui com Pistons e Blazers. Aqui a gente propõe um over para essa partida. A gente está falando aqui de um jogo no qual os dois times devem pontuar razoavelmente bem, mas não precisa de muita coisa, porque o mercado trouxe linhas que eu considero bem baixas aqui, então vamos de acima de 221,5 pontos totais. Nos últimos 15 jogos dos Pistons, a gente teve uma média de mais de 230,5 pontos nas partidas em que eles se envolveram, e quando a gente fala a respeito dos Blazers, mais de 230 pontos também nas partidas da que eles se envolveram, sofrendo 120,3 pontos por jogo, e também superando esses 221,5 em acima em 4 dos últimos 6 jogos. Esse recorte dos últimos 15 jogos traduz bastante como esses dois times podem machucar uns aos outros. Não porque eles são ataques excelentes, mas porque nos últimos 15 jogos os Blazers foram a pior defesa da NBA e o Detroit Pistons foram uma das 10 piores, ou seja, a gente deve ter um jogo com duas defesas expostas e pelo menos uma delas deve permitir que o rival chegue a casa dos 115 pontos, algo do tipo, e com isso as chances do over nessa partida são bem interessantes. Beleza? Vamos falar agora aqui a respeito da próxima partida, vamos falar a respeito de 76ers e Suns, Raptors e Bucks, porque aqui a gente vai trabalhar com uma duplinha. A gente vai colocar aqui uma boa pontuação do Joel Embiid, e se você chegar na gente e falar assim, Léo, gosto dessa pontuação do Joel Embiid, mas eu queria uma linha um pouquinho menor. Melhor, né, na verdade, pagando um pouquinho melhor, assumindo mais riscos, mas pagando melhor. Posso colocar? Pessoal, fiquem à vontade, se apeguem mais à nossa análise. A gente está trazendo umas linhas que eu considero um pouquinho mais seguras aqui para vocês, porque a NBA recentemente vem sendo bem complicada e a gente precisa se recuperar de possíveis bad runs aí que possam estar acontecendo e sermos lucrativos no médio e longo prazo. Por isso, responsabilidade. Se você é maior de 18 anos, não pode apostar, mas se você também está há pouco tempo dentro desse mercado, coloque valores mais baixos para ter mais chance de lucratividade, mais do que isso, correr menos riscos nesse momento em que a NBA está bem perigosa. A gente vai duplar aqui com mais de 110,5 pontos, fechando essa odd em torno de 50, que é o que a gente gosta de trabalhar. Vamos explicar como o Embiid pode produzir bem. Nos últimos 10 jogos ele teve média de 27,3, ou seja, mais esses 22,5 pontos. E se a gente for pegar aqui os jogos em que ele fez, vamos excluir aqui contra o San Antonio, que ele foi expulso, e contra o Indiana, em que ele se machucou na metade do jogo. E aí ele tem uma sequência de 8 jogos consecutivos com mais de 22,5 pontos e com pelo menos 27 pontos nos últimos 8 seguidos também. A gente está falando aqui de um Phoenix Suns que nesses últimos 15 jogos também se tornou uma das piores defesas da NBA, a quinta pior defesa da liga, e para a posição de center pivô, que é a posição do Embiid, são o segundo time mais vazado de toda a liga. Lembrando, o Embiid também é um bom arremessador de 3, apesar de não ter tanto volume para a posição, ele arremessa bem, e o Phoenix Suns também é um dos 10 que mais cedem bolas de 3 para jogadores dessa posição. Beleza, nos últimos 10 jogos contra o Phoenix Suns, o Embiid teve média de 32,8 pontos, superando os 22,5 nos últimos 9 encontros consecutivos também. Agora, por que a gente acredita que os Bucks podem pontuar bem, já que eles tiveram uma piora aí ofensiva recentemente? Nos últimos 15 jogos, o Toronto foi a segunda pior defesa da NBA. Se a gente for pegar na temporada em geral, eles são a quinta pior defesa por 100 posses de bola. Eles também são
um dos 5 piores aproveitamentos em rebotes defensivos da liga, ou seja, com pontos de segunda chance eles podem permitir que os rivais peguem rebotes ofensivos e corrijam arremessos errados. O Giannis é dúvida para hoje, o melhor jogador dos Bucks, a gente espera que ele esteja em quadra para poder justificar esse acima D. A gente tá falando de um Toronto também que é um dos 10 times mais rápidos da liga e com velocidade você gasta pouco relógio, você dá muitas posses de bola por minuto para a partida no geral, então você precisa de ser um pouquinho menos eficiente, porque não tem problema, você vai ter o número de arremessos suficientes para poder pontuar bem. Jogando em casa, eles devem acelerar o jogo, é a melhor forma de você ferir a defesa dos Bucks, que vem bem nessa temporada, mas que é uma defesa que tem como seus protagonistas defensivos o Giannis e o Brook Lopes. Seus jogadores têm um pouco mais de dificuldade de fazer uma transição defensiva, ou seja, pegou o rebote ali dos Bucks, acelera o passe, joga lá na frente antes que o Brook Lopes e o Giannis voltem e protejam o aro. É assim que você consegue pontuar bem, mas é assim que você devolve a bola muito rápida para eles. Então eles vão ter a possibilidade hoje de produzir muitos pontos contra esse Toronto que sofreu 122,5 nos últimos 10 jogos em média e sofreram mais de 110,5 pontos em 80% desses jogos recortados. Beleza? Agora vamos partir aqui para a próxima partida, vamos falar de um jogador. Próxima tip que a gente tem para vocês é na partida entre Bulls e San Antonio Spurs. Temos aqui o Chicago Bulls jogando em casa e o Chris Paul como principal jogador para a gente ficar de olho e investir nessa noite, tá? O Chris Paul é um dos principais passadores da história da liga. Para a posição de point guard hoje não tem ninguém que passa melhor do que ele, ao mesmo tempo tem um QI tão alto, então ele é a melhor opção para hoje nessa odd bem interessante, acima de 2, mais de 8,5 assistências do Chris Paul. Se ele começar bem ali, com 3 assistências no primeiro quarto, dá para operar ali até no acima de 10,5, quem sabe ele fecha para duplo-duplo, e se a linha descer no ao vivo, melhor ainda. Lembrando, a tip lá do Joel Embiid, se você quiser esperar a linha lá de 25 pontos dele baixar também no ao vivo, é sempre a melhor escolha ficar de olho no jogo, até porque na última partida ele ficou uns 6 minutos sem pontuar, e deu para pegar a linha dele bem mais baixa do que os 28,5 que o mercado tinha aberto, e ele terminou com 28 pontos, ou seja, para quem esperou descer para 26,5, trabalhou com acima D, teve um green bonito ali, foi o que a gente fez no nosso pessoal e é o que a gente vai fazer no Chris Paul, trabalhar com acima de 8,5 assistências, mas esperar descer para poder trabalhar com uma linha ainda mais promissora. Bom, por que a gente acha que ele consegue esse over? Ele conseguiu completar para 9 assistências no último encontro contra o Chicago Bulls, e 7 dos últimos 7 armadores com características semelhantes às dele foram over em assistências contra o Chicago recentemente. O Josh Hart aqui está substituindo aqui o Jalen Brunson, mas ainda assim é um Chicago Bulls que, além de ser uma das defesas mais vazadas da NBA, no caso, uma das 10 mais vazadas, eles são também o terceiro time mais rápido, então eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Mas quando a gente vai aqui em Play Type e coloca no Pick and Roll Man, são conexões que o Chris Paul pode fazer com facilidade para que o Wembanyama pontue bem. E o Wembanyama, além de vir sendo muito dominante, ele joga numa posição na qual o Chicago Bulls é um dos 5 times mais vazados da NBA. Então essa conexão Chris Paul e o Wembanyama pode gerar muitas assistências fáceis, já que o San Antonio Spurs é um dos 10 times que mais tentam esse tipo de jogada, né? E também a gente tá falando aqui de um Chicago Bulls que é o time mais vazado em pick and roll na NBA. Sem contar que eles jogam numa velocidade muito alta, a defesa tá sempre desorganizada, jogam numa formação baixa com Josh Giddey, Kobe White, Zach LaVine, pelo menos, né? Ou seja, 3 armadores, então fica mais fácil de jogadores bigs grandes explorarem essa defesa dos Bulls. E dá para que o Chris Paul conecte assistências fáceis com jogadores altos, porque jogadores altos atuam mais perto da cesta. Mais perto da cesta, a eficiência do arremesso costuma ser maior. Beleza? E por fim, a gente tem aqui um Chicago Bulls que, para armadores, eles são o time que mais cede assistências por jogo na liga. Então a gente tem a possibilidade aqui do Chris Paul brilhar bastante, acelerar o passe e assistir os seus companheiros no caminho livre para a cesta pontuar em transição, ou então no pick and roll, com o Wembanyama sendo o principal expoente parceiro dele para hoje. Antes da gente caminhar para o final do nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo e também conferir o nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado. Tá começando a apostar NBA, ainda não conhece direitinho? Aproveitem o bônus da BetWinner aqui embaixo para vocês, cesta de trade, para poder trabalhar com mais segurança, valores menores, até aprender, pegar segurança e seguir em frente aqui com as nossas tips. Vamos falar de Memphis e Dallas e também vamos falar ali de Sacramento Kings e Miami Heat, jogo que acontece na virada da madrugada, porque aqui é mais uma duplinha que a gente vai fazer. Vamos de handicap de mais 11,5 do Miami Heat e a gente vai colocar aqui acima de 109,5 pontos do Memphis Grizzlies. Lembrando, o Memphis Grizzlies eles bem desfalcado para hoje, tá? O Ja Morant não joga, o Marcus Smart não joga, o Santi Aldama também não, mas a gente tem o Desmond Bane como dúvida. Essa tip só vale se o Desmond Bane estiver em quadra, porque se ele ficar de fora aí vão ser desfalques demais para a gente se arriscar.
A gente vai aqui em Memphis Grizzlies, coloca esse acima de 109,5 pontos, fecha essa odd em torno de 50, ou vocês trabalham esse handicap positivo do Miami com outras coisas, seja a pontuação dos Bucks, ou então ali a pontuação do Embiid, fiquem à vontade, ou então tragam algo novo, mas se apeguem à nossa análise. O Dallas Mavericks hoje joga sem o Luka Doncic e Kyrie Irving, fora de casa, enfrentam hoje um dos melhores ataques da NBA, um dos melhores mandantes. O Memphis Grizzlies, em média, na temporada, marcou 123,2 pontos, é a melhor média que a gente tem na NBA. Em relação à eficiência por 100 posses de bola, eles são o quinto melhor ataque da liga, o time mais rápido, então eles têm muitas posses de bola por minuto, e o segundo melhor aproveitamento em rebotes ofensivos, ou seja, eles podem corrigir alguns arremessos errados para hoje. Nos últimos 15 jogos, a gente está falando de um Dallas Mavericks que foi uma das 10 piores defesas da NBA, e sem o Doncic e o Kyrie hoje, além deles não serem favoritos, eles podem ceder mais turnovers, ou seja, desperdiçar mais posses para que o Memphis Grizzlies possa explorar eles. Só que acontece que o Memphis Grizzlies, eles são muito melhores dentro de casa do que fora de casa. Eles são, como mandante, o quarto melhor ataque, marcando 118,2 pontos por 100 posses de bola, e nos últimos 10 jogos em Memphis, eles marcaram 128,6 pontos, marcando mais de 109,5 em todas essas oportunidades, lembrando que o Dallas, nos últimos 15 jogos, onde eles se tornaram uma defesa pouco eficiente, sofreram 114,3, sofrendo pelo menos 110 nos últimos 4 consecutivos, e dentro desse recorte dos últimos 4 jogos, em que eles tiveram a ausência do Luka Doncic, mesmo enfrentando o Portland Trail Blazers, que é um dos 3 piores ataques da NBA, eles sofreram em média 120 para os seus rivais. Já o Miami Heat, hoje sem o Jimmy Butler, teve mais tempo ali para poder repensar, entender melhor o que eles pretendem para o futuro deles, enfrentam o Sacramento Kings, que jogou no dia 2, descansou no 3, jogou no dia 4, 5 e hoje vai jogar na virada do dia 6 para o dia 7, ou seja, em 5 dias eles vão para o 4º jogo deles, o que é uma sequência simplesmente absurda. Eles jogaram ontem contra o Golden State Warriors, não precisaram viajar tanto, estão ali na Califórnia de toda forma, mas ainda assim enfrentam um rival muito físico e chato, que apesar de vir aí de 2 jogos consecutivos ruins, eles conseguiram cobrir esse handicap de mais 11,5 nos últimos 12 encontros consecutivos contra os Kings, venceram 3 dos últimos 4 encontros, 4 dos últimos 6, e a gente tá falando de um Kings que é uma das piores defesas da NBA, uma das piores defesas de território triplo da liga, e nesse momento da competição eles estão em queda na metade da tabela em relação aos aspectos defensivos, mas se a gente for pegar aqui no mês de dezembro, que foi o último mês que a gente passou aí, eles foram uma defesa muito ruim, se tornando aqui quase uma das 10 piores. Trocaram de técnico, jogam numa formação baixa com muitos armadores e eles podem ter a ausência do De'Aaron Fox, que é o melhor jogador deles para hoje. O Fox não jogou ontem, ele é dúvida, e pode ser que com isso a equipe do Miami Heat se torne competitiva. Justamente esse fato do Sacramento Kings sofrer muitas bolas de 3. Fiquem de olho nos arremessadores ali do Miami Heat. Quem sabe o Duncan Robinson, o próprio Tyler Hero que tem volume. A gente tá falando de um Sacramento que é o 6º time que mais cede bolas de 3 para ala armadores, o 5º que mais cede bolas de 3 para alas e o 2º que mais cede bolas de 3 para alas de força. Então, esses especialistas no território triplo podem brilhar hoje contra o Sacramento e com isso a gente pode ficar pelo menos perto do placar. O jogo entre Knicks e Orlando Magic, a gente tem o Orlando ali como banqueiro, como dúvida, será que ele volta hoje? Será que não? Se ele não voltar, os Knicks são favoritos para essa noite. Caso ele volte, o handicap positivo do Magic ganha valor, lembrando que o Franz Wagner e o Mo Wagner não jogam, mas o banqueiro e o Jalen Suggs podem voltar. Do lado dos Nets, diversos desfalques, mas eu não confio no Indiana Pacers porque eu não gosto de trabalhar com defesas ruins, principalmente fora de casa. Os Nets hoje vêm sem o Cam Thomas, sem ali o Cam Johnson, perderam Dorian Finney-Smith e tem ali o D'Angelo Russell e o Ben Simmons como dúvida no mínimo. Então eu ficaria de fora dessa partida e também ficaria de olho ali num possível under de Timberwolves e Clippers. É um jogo no qual a gente tem 2 boas defesas, pelo menos recentemente, 2 times que não são tão confiáveis assim no ataque, vem jogando no ritmo lento, mas eu acho que seria risco demais trabalhar com abaixo de. Mais tips exclusivos, favoritos da noite, melhores jogos over e under, a gente indica para vocês no nosso grupo VIP e tem conteúdo exclusivo também lá no nosso Instagram Cesta de Trade, e também lá no nosso grupo free do WhatsApp que você pode acessar clicando no link aqui na descrição. Lembrando que mesmo que vocês discordem de todas as nossas tips, é sempre importante ter uma segunda opinião para balizar de vocês. Se vocês acham que a gente só falou besteira, é só fazer tudo ao contrário do que a gente está falando. O importante é dizer aqui embaixo por que vocês discordam da gente. Vai ajudar a gente a melhorar e também a galera ter uma terceira opinião, quem sabe até mais qualificada. Não se esqueçam também de chamar a gente no WhatsApp para conhecer o nosso grupo VIP, o mais completo do mercado. Muito obrigado pela sua audiência e falou!